Já vimos que Jesus afirmou ser o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Homem, que ele era a figura central do reino de Deus, que a sua autoridade era a autoridade de Deus, que ele realizou milagres em seu próprio nome, que ele tinha um relacionamento único com o Pai que o diferenciava de todas as demais pessoas, que ele seria o objeto de julgamento das pessoas e o próprio juiz. E vimos as afirmações que ele fazia de si mesmo através de seu ensino autocentrado. E além de tudo isso, o que mais Jesus afirmou acerca de si mesmo? Muitas outras coisas. Vimos que sua afirmação de que ele era o Filho de Deus foi mais que messiânica. Com isso, ele descreveu seu relacionamento único e eterno com Deus. Ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5, versículo 17. Eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. João 14, versículo 10. Jesus deixou claro que sua filiação com o Pai era diferente da nossa. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Sua identificação com Deus era tão próxima que a atitude das pessoas para com ele se igualava à atitude delas para com Deus. De modo que conhecê-lo era conhecer a Deus, vê-lo era ver a Deus, crer nele era crer em Deus, recebê-lo era receber a Deus, odiá-lo era odiar a Deus, honrá-lo era honrar a Deus. Jesus afirmou ser Deus. Jesus disse: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Isso foi demais para os seus críticos. Abraão morreu, eles exclamaram. E também os profetas. És maior do que o nosso pai Abraão? Quem, pois, te fazes ser? Jesus respondeu: vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Os judeus ficaram ainda mais perplexos. Ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? E Jesus respondeu com uma de suas declarações mais ousadas. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eles então apanharam pedras para apedrejá-lo, pois esta era a pena para a blasfêmia. Jesus não disse: antes que Abraão existisse, eu era, mas eu sou. Eu sou é o nome divino pelo qual Yahvé se revelou a Moisés na sarça ardente. Jesus estava afirmando que ele existia eternamente, desde antes de Abraão, e que ele era Yahvé ou Yahweh. Ele era Deus. E foi isso o que Tomé disse após tocar em suas feridas: Senhor meu e Deus meu. Jesus aceitou essa designação. Ele não repreendeu Tomé por sua adoração. Ele repreendeu Tomé por sua incredulidade. Perceba que os temas já abordados nos ajudam a compreender a divindade de Cristo. Jesus perdoou pecadores. Só Deus pode perdoar pecados. Podemos perdoar as injúrias que os outros nos fazem, mas o pecado que cometemos contra Deus, somente o próprio Deus pode perdoar. Jesus descreveu a si mesmo como o pão da vida, a vida e a ressurreição e a vida. Ele se comparou à videira que fornece sustento aos seus galhos para expressar a dependência de seus seguidores em relação a ele. Ele ofereceu a uma mulher samaritana água da vida e prometeu vida eterna ao jovem rico se ele deixasse tudo e o seguisse. Ele chamou a si mesmo de bom pastor, que não só daria vida pelas ovelhas, mas lhes daria vida. Ele disse que poderia vivificar a quem ele quisesse. As pessoas ficaram impressionadas com o seu ensino e sua autoridade. Mas como ele poderia ter tanta sabedoria sem ter estudado? Ninguém jamais havia falado daquela forma, com aquela autoridade. Sua autoridade não era como a dos escribas, nem mesmo como a dos profetas, pois estes diziam: assim diz o Senhor. Mas Jesus dizia: em verdade vos digo. Ele nunca hesitou ou se desculpou. Nunca precisou voltar atrás, retirar ou modificar alguma coisa que tivesse falado. Ele predisse o futuro com completa convicção.
pronunciou mandamentos morais absolutos como: amai os vossos inimigos, não vos inquieteis com o dia de amanhã, não julgueis, para que não sejais julgados. Ele afirmou que as suas palavras eram eternas, como a lei, e que nunca passariam. Ele advertiu seus ouvintes de que seus destinos dependiam de suas respostas ao seu ensino, assim como o destino de Israel havia dependido de sua resposta à palavra de Yahvé. Suas parábolas afirmavam que ele voltará no final dos tempos para julgar o mundo. Ele ressuscitará os mortos e todas as nações se ajuntarão diante dele. Ele se assentará no trono de sua glória e o julgamento será confiado a ele pelo Pai. Ele separará os homens como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Alguns serão convidados a entrar e a herdar o reino preparado para eles desde a fundação do mundo. Outros ouvirão as terríveis palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus será o juiz e o critério do julgamento será a atitude dos homens para com ele, demonstrada através da maneira como eles trataram os pequeninos ou foram obedientes à sua palavra. Aqueles que forem condenados ouvirão de Jesus: nunca vos conheci. Além disso, os milagres de Jesus, feitos em seu próprio nome, atestam que ele era a manifestação encarnada de Deus, pois seus milagres são as suas afirmações dramatizadas. O primeiro sinal foi a transformação da água em vinho na festa de casamento em Caná da Galileia. Ao transformar a água em vinho, a mensagem que estava sendo transmitida era de que o evangelho havia tomado o lugar da lei. O sinal anunciava que Jesus tinha competência para inaugurar uma nova ordem. Ele era o Messias. Logo depois, quando a mulher samaritana perguntou-lhe se era o Messias, ele disse: eu o sou, eu que falo contigo. Ao alimentar 5.000 pessoas, ele estava ilustrando sua declaração de satisfazer a fome do coração humano. Eu sou o pão da vida, ele afirmou. Pouco depois, ele abriu os olhos de um cego de nascença, depois de ter declarado: eu sou a luz do mundo. Se ele foi capaz de restaurar a vista aos cegos, certamente poderia abrir os olhos dos homens para que vissem e conhecessem a Deus. Finalmente, ele trouxe de volta à vida um homem chamado Lázaro, que estava morto havia 4 dias, e afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou um morto. Esse é um sinal. A vida do corpo simboliza a vida da alma. Enquanto estamos vivos, Cristo é a nossa vida. Após a morte, Cristo é a certeza da nossa ressurreição. O apóstolo João deixou claro que os homens estão espiritualmente famintos, cegos e mortos, e somente Cristo pode satisfazer a sua fome, restaurar a sua vista e ressuscitá-los para uma nova vida. Todas essas afirmações e declarações por si só não constituem evidência de sua divindade. No entanto, você pode alegar que, por mais que a Bíblia tenha passado no teste bibliográfico, no teste das evidências internas e no das evidências externas, ainda assim, as afirmações trazidas por Jesus Cristo em relação à sua pessoa podem ser falsas. Não podemos considerar que Jesus foi um grande mestre se ele estava errado em relação a um dos pontos principais de seu ensino, ou seja, ele mesmo. Muitos estudiosos dizem que ele era megalomaníaco, ou que talvez ele fosse um impostor. Jesus odiava a hipocrisia e era transparentemente sincero. Essa sinceridade seria uma farsa? Teria ele uma imagem ilusória de si mesmo? Seu caráter sustenta suas declarações. E é sobre o caráter de Cristo que falaremos no próximo vídeo. Não perca! Ore comigo. Senhor Deus, quando contemplamos as afirmações feitas pelo Senhor Jesus Cristo, nós ficamos maravilhados como as multidões que o acompanhavam e ouviam as suas palavras. Palavras que expressavam toda a autoridade de um ser glorioso. Estamos orando a Ti, ó Pai, porque Cristo tornou isso possível. E é através dele que temos acesso à Tua presença.
E Jesus nos ensinou a orar a Ti e a colocar a nossa petição diante de Ti, pois Tu ouves o clamor do Teu povo. Ele disse que deveríamos pedir para que nos fosse dado, que deveríamos buscar para que achássemos e que deveríamos bater para que a Tua porta fosse aberta diante de nós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate abrir-se-lhe-á. Obrigado, porque o Senhor sempre nos dá coisas boas. O Senhor é Deus de amor e nunca nos desampara. Obrigado, Senhor. Nessa hora depositamos a Teus pés os nossos pedidos. Tu conheces todas as coisas e sabes de tudo o que necessitamos antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca. Portanto, Senhor, levante a sua mão sobre nós para que cada pedido seja atendido de acordo com a necessidade de cada um. Que os pedidos feitos agora, que os pedidos deixados aqui nos comentários, sejam todos agraciados pela Tua benevolência, de forma que haja milagres no meio do Teu povo. Que as causas impossíveis sejam confrontadas com o Senhor, o Deus dos impossíveis, e alcancem uma solução, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo visite o Teu povo de uma forma especial nesse momento. Que haja cura, libertação, restauração, união, paz, alegria, amor e compromisso contigo, em cada lar, no seio de cada família aqui representada, em nome de Jesus, o Deus homem. Amém.